Crianças, nós vamos agora para a geografia, nessa apostila aqui, ó, do estado de São Paulo. Nós vamos aqui na página 10. Então, ó, distribuição da população no estado de São Paulo. Nós vimos anteriormente que São Paulo apresenta o maior número de habitantes entre as unidades da federação e, portanto, é considerado um estado populoso. Então, agora nós vamos ver a diferença entre o que é populoso e povoado. Populoso se refere à população de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes, o número total de habitantes de um determinado lugar. E povoado, ele é um conceito relacionado à densidade demográfica de um local, isto é, os habitantes por quilômetro quadrado. Nós já estudamos isso lá na outra apostila de geografia, tá? Então, São Paulo apresenta a maior população do país, sendo considerado um estado populoso. Ele possui muitos habitantes. Entretanto, devido à distribuição ser desigual, esta população do território de São Paulo tem muitos municípios que não são povoados. Por quê? Porque existem municípios com muitas pessoas por quilômetro quadrado e outros municípios apresentam menos pessoas por quilômetro quadrado. Então, ele não é povoado. Então, populoso, bastante habitantes, muitos habitantes. E povoado, quando tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver aqui, ó, a diferença dessas imagens aqui entre a vista aérea de parte do município de Santo André e a vista aérea de parte do município de Borá, em 2019. Esta em 2018 e esta em 2019. Então, percebam que aqui, ó, em Santo André, eu tenho muitos prédios. Por quê? Porque a quantidade de população aqui de Santo André é maior do que a de Borá. Observem aqui, ó, Borá é mais casas, tem bastante área verde. Aqui em Santo André quase não tem. Por quê? Porque aqui possui muitas indústrias, né? E aqui já não, é uma cidadezinha menor, com uma população menor, tem bastante área rural. O que podemos identificar nessas imagens? As imagens retratam a distribuição da população pelo território paulista. Há municípios, como Santo André, que apresentam população maior e, consequentemente, maior número de construções para moradias, por isso os prédios. Comércio, indústrias, hospitais e escolas, entre outros, visando atender à dinâmica econômica e social do território. Outros municípios, como Borá, que não apresentam as mesmas dinâmica, concentram uma população menor, caracterizando um local pouco populoso. Então, lembram que nós falamos entre o povoado e o populoso? Aqui em Santo André, ele é um local mais populoso, a população é maior. Em Borá, é uma população menor. Por isso que aqui em Santo André, eu tenho bastante prédios. Porque eu tenho muitas indústrias, bastante comércio. As pessoas migram, saem dessas cidades menores e vão para cidades maiores em busca de melhores condições de trabalho. Outros que moram aqui já estão cansados de muito movimento, migram destas cidades maiores para cidades menores, em busca do quê? De melhores condições de vida, como assim, uma cidade com menos poluição, menos pessoa, um trânsito menor, menos estresse, menos crimes, tá? Porque aqui, devido a uma cidade com bastante pessoas, uma economia maior, acontece mais crimes. Aqui, numa cidadezinha menor, esta tendência é menor. Então, vamos aqui na outra página 11, ó. Densidade demográfica ou população relativa. Nós vimos isso já na apostila passada, tá? A densidade demográfica ou população relativa refere-se à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em determinado espaço. Observe o mapa a seguir que mostra a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, nós vimos um mapa na apostila passada com a densidade demográfica do Brasil. E esta daqui é de São Paulo. Observem que esta parte marrom mais escura tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado.
Esta parte aqui, ó, amarelinha bem clarinha, ela é uma quantidade com menos de 1 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nessas cidadezinhas, eu possuo menos pessoas, menos habitantes por quilômetro quadrado. São cidadezinhas menores. E aqui, ó, em São Paulo, lá mesmo, bem pertinho da capital, a capital em si, eu possuo mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Muitas pessoas. As áreas mais escuras do mapa representam os locais com maior número de habitantes por quilômetro quadrado. E as áreas mais claras representam um número menor de habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo tendo essas áreas mais claras, São Paulo é o estado considerado o estado mais populoso do Brasil, tá? Ele possui muitos habitantes por quilômetro quadrado, principalmente na capital, aonde eu possuo mais indústrias, mais comércio, mais trabalhos, melhores hospitais. Tudo isso faz com que as pessoas mudem-se, migrem-se dessas cidadezinhas menores para a capital, tá bom?